Naquela cruz ele bradou e me fez livre. Naquela cruz não reagiu, naquela cruz calado foi. Naquela cruz ele não ficou, mas ressurgiu. Se fez servo de todos, sendo Deus, e um grande nome recebeu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se fez servo de todos, sendo Deus, e um grande nome recebeu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A paz, a ferida que nos traz a cura, estavam sobre ele. Se entregou por mim naquela cruz, mas a morte não o pôde segurar. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Naquela cruz se entregou, naquela cruz se humilhou, naquela cruz ele bradou e me fez livre. Naquela cruz não reagiu, naquela cruz calado foi. Naquela cruz ele não ficou, mas ressurgiu. Se fez servo de todos, sendo Deus, e um grande nome recebeu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se fez servo de todos, sendo Deus, e um grande nome recebeu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O castigo que nos traz a paz, a ferida que nos traz a cura, estavam sobre ele. Se entregou por mim naquela cruz, mas a morte não pôde segurar. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. O castigo que nos traz a paz, a ferida que nos traz a cura, estavam sobre ele. Se entregou por mim naquela cruz, mas a morte não o pôde segurar. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Na última palavra que trouxemos a respeito de 1 Coríntios capítulo 15 e passeamos pelo Evangelho de João, falando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. O Evangelho que deve ser crido, que deve ser acolhido, estar no nosso coração é o Evangelho da ressurreição de Jesus. E nós vimos a ressurreição como um fato histórico.
Hoje eu quero refletir com vocês a respeito dessa gloriosa ressurreição de Jesus como o fundamento da nossa fé. Há uma questão apostólica envolvida em relação a Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, nos versículos 9 e 10, que ele se acha indigno de ser chamado apóstolo. Por quê? Ele diz, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas ele diz que ele é apóstolo. E ele é por causa da graça de Deus. E ele diz que essa graça não se tornou vã, mas ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. Mas ele esclarece, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então foi a graça de Deus que chamou, que salvou, que qualificou, que enviou o apóstolo Paulo. E aqui no versículo 11, ele conclui assim, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E essa pregação da ressurreição, testemunhada por vários apóstolos, pelas mulheres, agora também testemunhada por Paulo. O Senhor Jesus apareceu a ele por cerca ali de 3 anos depois do Senhor Jesus tê-lo convertido a si ali no caminho de Damasco. E o Senhor o instruiu. E agora então ele sabe da importância da ressurreição do Senhor Jesus em todos os sentidos para a fé cristã. Alguém, um autor desconhecido, diz que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaio. Por isso ele sugere, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Se a vida encerrasse assim, de fato, seria algo muito triste, não é? E, aparentemente, era isso que os discípulos estavam experimentando quando estavam a caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos muito tristes. E mesmo as mulheres, quando iniciava-se o primeiro dia da semana e que foram ali para ungir Jesus, no começo do dia ainda escuro, não é? Elas estavam desesperançosas. Mas, como diz Gilberto Araújo de Alcântara, Jesus foi assassinado por conta de suas ideias, mas ressuscitou por causa de seus ideais. E o Senhor Jesus veio com esse ideal, o ideal de doar a sua vida e de reavê-la, de morrer, de entregar-se por nós, mas de ressuscitar ao 3º dia, como ele mesmo diz. Então, Marcelo se refere a isso, quando todos achavam que era o fim, a realidade é que estava apenas começando. Louvado seja Deus por isso. A ressurreição do Senhor Jesus é o fundamento da nossa fé. Portanto, sejam eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então, algumas ideias aqui nesse texto, 1 Coríntios capítulo 15, a respeito da ressurreição de Jesus como fundamento da nossa fé, nós podemos destacar aqui, primeiro, que a ressurreição de Jesus, portanto, é a evidência máxima de que a ressurreição é um fato, que a ressurreição existe. Os gregos não criam na ressurreição do corpo, atribuíam à carne, ao corpo, uma qualidade má, né? Então, ela findaria com a própria morte. Os judeus criam na ressurreição, né? Especialmente os fariseus, um segmento dos judeus que eram os saduceus, um grupo de aristocratas, né? Ocupavam a maioria das cadeiras no Sinédrio, aquele governo de 70 homens ali dos judeus, tinham um cuidado político muito grande em satisfazer os desejos de Roma. A Palestina estava debaixo da administração romana,
eram zelosos, criam que a escrita era a palavra de Deus, mas contestavam a tradição oral como palavra de Deus, né? Diferentemente dos fariseus, que já criam na ressurreição, né? E essa questão é levantada por Paulo aqui de uma forma, de uma reversiva, né? Quando ele disse, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, né? Então, se Jesus não houvesse ressuscitado, não haveria ressurreição. Ele vai dizer isso novamente lá no versículo 15, ao final dele, né? Quando diz, se Deus não ressuscitou Cristo, então os mortos não ressuscitam. No versículo 16, ele prossegue, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, igualmente no versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, a ressurreição de Cristo é central. Por isso o versículo 20 diz assim, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E o fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos é um veredito da existência da ressurreição de todos, é uma garantia da ressurreição de todos. Então, é um testemunho à existência, uma sanção à existência da ressurreição. A ressurreição, como fundamento da fé cristã, também valida a pregação, o conteúdo da mensagem, da pregação dessa fé cristã. E isso é dito aí no versículo 14, como eu disse, de uma forma reversa, oposta, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É inútil, inócua, mentirosa a pregação se Cristo não tivesse ressuscitado. Na verdade, estariam fazendo Deus mentiroso, conforme diz o versículo 15, asseverando que Deus o teria ressuscitado se não o houvesse de fato ressuscitado. Mas Jesus ressuscitou. E isso aí é a validação da pregação apostólica. Não é um mero discurso, mas é a apresentação de uma verdade encarnada que não foi subjugada pela morte, mas elevou-se acima da morte e continua sendo todo o sentido da vida. Então, qualquer pregação legítima tem que firmar-se, tem que substanciar-se da verdade da ressurreição. Senão, é uma especulação humana meramente, e tudo se findaria com a morte, e seriam, por mais que fossem belos discursos e bem arranjados, seriam inócuos e sem sentido. Então a ressurreição de Jesus torna a pregação apostólica verdadeira. Essa ressurreição de Jesus como fundamento da fé não só traz veracidade, autoridade à pregação, mas também ela traz consistência para a fé que chega aos ouvidos e ao coração. Ela dá qualidade à fé. Aquilo que estava sendo anunciado era acolhido no coração. E por ser uma verdade objetiva, uma verdade absoluta, consistente, a fé não é só uma suposição. A fé não é só uma emoção. A fé não é só uma tendência à credulidade. Não é só uma intenção, mas a fé é o resultado de um convencimento, acima de tudo, pelo Espírito Santo, do poder, da veracidade daquela pregação. Então, estão crendo num fato, num acontecimento, numa pessoa que ressurgiu dos mortos, real
e absoluta. Então essa fé é muito sólida. Essa fé, ela não é flutuante. Ela não depende de outras circunstâncias ou situações para ter a sua solidez. Mas ela depende do fato da ressurreição do Senhor Jesus, fundamento sobre o qual ela se assenta. Também, um quarto ensino da palavra de Deus aqui é que a ressurreição de Jesus, que credencia a pregação, a ressurreição de Jesus, que substancia a fé no coração do crente, também essa ressurreição é que credencia os apóstolos como testemunhas verdadeiras. A condição de serem testemunhas verdadeiras só lhes seria aplicável se eles estivessem apresentando um fato autorizado, porque aconteceu e autorizado por aquele que foi objeto desse fato. E o Senhor Jesus, que enviou os apóstolos para pregarem a seu respeito e que enviou Paulo também, a essência da sua mensagem e a justificativa da sua mensagem seria o fato que Jesus se apresentou a eles ressurreto. Então, eles seriam testemunhas verdadeiras de uma verdade absoluta. Então, eles não poderiam ser contestados de forma alguma como testemunhas do Senhor. Não é a pregação que valida o fato. O contrário é que se dá. A ressurreição como fato é que validou a pregação, que validou a fé e que validou aqueles que estavam levando essa pregação, os pregadores, as testemunhas. Então, é fundamental para a fé cristã estabelecer-se esse fato da ressurreição do Senhor Jesus como aquilo que está validando as questões aqui tratadas pelo apóstolo Paulo. E ele continua nessa forma de desenvolvimento do seu discurso, apresentando aqui o reverso, né? Quando no versículo 18, ele diz, no versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, a única possibilidade de não se permanecer nos pecados é a de que Jesus ressuscitou. E assim o seu sacrifício foi eficaz. O seu sacrifício foi suficiente, o seu sacrifício foi eficiente para satisfazer a justiça de Deus, de onde então, do trono da graça de Deus, viria perdão, remissão de pecados. E assim seríamos declarados inocentes, justos. E sendo declarados justos, então nós somos levados a uma convicção de que aqueles que, segundo o versículo 18, se Jesus não houvesse ressuscitado, teriam dormido e perecido, morrido e perecido, mas porque Jesus ressuscitou, eles não pereceram. De fato, eles foram contemplados na esperança que mantiveram na vida e confiança que depositaram que Jesus era o recurso de Deus para a sua salvação. Então isso é uma esperança viva, e o versículo 19 nos diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Não, a nossa esperança é uma esperança viva. Lembrando aqui o texto de Pedro, mais uma vez, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5, quando nos diz que Deus em Cristo Jesus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E isso nos torna então os mais felizes dos homens, as mais felizes das pessoas, porque não cremos numa mentira, não cremos numa hipótese, numa superstição, num mito, nós cremos numa realidade da ressurreição do Senhor Jesus. Nós falaremos sobre o impacto disso na nossa própria ressurreição,
na próxima palavra. Mas aqui nos atemos a essa questão. O homem e a mulher, de fato, são felizes quando encontram essa verdade e entram em sintonia com ela. A ressurreição do Senhor Jesus, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o mundo, a natureza caída, que é Senhor, que reina, que está em nós, está conosco, é por nós. E isso nos faz felizes, a despeito de muitas vezes termos tristezas e angústias no decorrer da nossa jornada aqui. Deus abençoe seu coração com essa palavra e eu quero agora orar. Bendito Deus, te exaltamos em Cristo Jesus, que está vivo, ressurrecto, que reina, que governa, que habita em nós e que no seu Espírito nos conforta, nos consola e nos prepara dia a dia, hoje já vivendo flashes dessa esperança, mas nos prepara para vivermos a sua plenitude na volta gloriosa do teu Filho Jesus, que voltará porque ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoa todos que ouvem essa palavra com conforto, com consolo, com alegria, com esperança e com ousadia para viver nessa terra, servindo ao Senhor, aos propósitos do teu reino, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.